Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Valdenir Tavares, da Comunidade Internacional Vida Cristã de Taubaté. Nossa igreja fica na rua Francisca de Freitas Cortês, número 261, no bairro São Gonçalo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, tenho uma palavra que Deus vai tocar na tua vida, pode ter certeza. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com Marta, né? Marta era irmã de Lázaro. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, amava a tua família, porque a sua família recebia ele muito bem. Quando nós recebemos Jesus bem, Jesus tem prazer em nos visitar, tem prazer em estar na nossa casa, né? Mas certa feita Lázaro fica muito doente e Jesus não estava na cidade, né? Não estava ali na aldeia, na casa deles, e aí um servo sai em busca de Jesus por ordem de Marta e Maria, né? Foram buscar Jesus porque Lázaro estava à beira da morte. Assim que o servo sai, Lázaro morre. Mas ele vai e encontra Jesus depois de um longo dia de caminhada, né? Fala para Jesus que Lázaro estava muito doente, mas aí a Bíblia fala que Jesus ficou ainda 2 dias aonde ele estava, né? Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Ele não atrasa, ele não adianta, ele simplesmente chega na hora exata. Então fica tranquilo que Deus não vai atrasar com a bênção para a tua vida, Ele não vai atrasar com aquilo que você pediu. Ele já ouviu e já está preparando e na hora certa Ele vai conceder para você, tá certo? E aí Marta fica sabendo que Jesus está vindo depois de 4 dias, né? Aí Jesus está chegando, ela deixa sua casa e sai correndo em busca de Jesus para encontrar com Jesus. Aí a Bíblia fala que Maria ficou sentada em casa, mas a Marta saiu. Ela foi ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós temos que nos levantar, sair, agir, ter uma atitude para ir ao encontro do Mestre. E Ele tem bênçãos para a tua vida, tá bom? E ela encontra Jesus, ela abraça Jesus, né, já fora ali da aldeia. E ela fala assim para Jesus: ah, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá certo? Ela devia questionar Jesus, né? Às vezes nós questionamos Jesus quando demora a nos atender. Quando a bênção começa a demorar, a gente começa a falar: por que está demorando? Será que Deus ouviu? Não, Deus já ouviu. Ele não vai fazer a tua vontade, não vai ser no teu tempo, é no tempo de Deus, tá bom? Ela devia questionar Jesus, mas não questionou. Aí ela fala uma outra palavra tremenda, ela fala: Senhor, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Amém? Então ela acreditava, se Jesus quisesse, Jesus podia ressuscitar Lázaro assim, né? E vai caminhando com Jesus, aí Jesus fala assim: ah, Marta, Lázaro há de ressuscitar. Aí ela fala: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso também mostra que Marta conhecia a palavra de Deus, conhecia as Escrituras, e era uma coisa que nós temos que fazer. João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. Jesus dizendo, e são elas que de mim testificam. Então Marta conhecia a Bíblia. Aí Jesus fala assim para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? E ela fala assim, olha a resposta dessa mulher. Ela fala assim: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Olha a palavra dessa mulher. Ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia Jesus, ela sabia que Ele era o Senhor, ela sabia que Ele era o Mestre, ela sabia que Ele era Deus, por isso que ela estava ali tranquila, falando com o Senhor, né? E a gente vê que a mão do Senhor é sobre nós e muitas vezes nós não conhecemos quem é Jesus, muitas vezes caminhamos com Jesus e não sabemos quem é Ele. Veja os discípulos ali junto com Jesus no barco, o barco quase afundando, eles vão acordar Jesus e fala para Jesus: Senhor, não te importa que nós estamos aqui quase morrendo, o barco está afundando? Aí Jesus levanta e diz: ah, mar, aquieta-te, vento, para, calma, e tudo se acalma, uma grande bonança. Jesus volta lá deitar outra vez e os camaradas falam dessa forma: quem é este homem que até o mar e o vento lhes obedecem? Andava com Jesus, estava com Jesus e não sabia
quem era Jesus. Mas Marta sabia quem era Jesus, tá bom? E assim foi. E aí Jesus foi lá no túmulo, fazia 4 dias que Lázaro estava morto, eles diziam que já cheirava mal. Por que Jesus atrasou 2 dias então? Eles tinham uma crença lá que até 3 dias a alma voltava no corpo outra vez. É uma crença que eles tinham lá, né? E passou de 3 dias para ressuscitar uma pessoa, só se a pessoa fosse Deus. Só Deus podia fazer isso. Por isso que Jesus atrasou. Chegou no 4º dia para mostrar para os fariseus, para aqueles que não acreditavam em Jesus, né, que ele era Deus. Ele vai ali na porta do túmulo, manda tirar pedra e clama com alta voz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem ressuscita para a glória de Deus. Deus tem bênção para a tua vida. Não desista dos seus ideais, não desista dos teus sonhos e continue buscando ao Senhor. Um forte abraço e que Deus abençoe poderosamente.